Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceira série do ensino médio. E a gente vai finalizar todo aquele estudo relacionado à análise combinatória, especificamente ao cálculo da probabilidade. A gente viu, professor, o que era uma permutação simples. Apresentamos situações, problemas que envolvem o PFC, o famoso princípio fundamental da contagem. Prof, trabalhamos questões de agrupamento, professor, de grupos, de arranjo, de combinação, e tudo isso dentro da análise combinatória tem por base, professor, o encontro do meu espaço amostral, ou seja, a partir dos conhecimentos adquiridos, professor, na análise combinatória, em muitas situações eu me utilizo deste conhecimento para estar encontrando partes, tá bom, do desenvolvimento de situações, problemas envolvendo o cálculo da probabilidade. A gente tem que, para o cálculo da probabilidade, a gente já aprendeu que é o evento sobre o espaço amostral, ou seja, o evento, professor, seria a possibilidade de ocorrência de um determinado evento, de uma determinada situação, ou de ocorrer ou de não ocorrer. Eu tenho duas possibilidades de perguntas para vocês. Professor, diga uma coisa, e no caso lá da análise combinatória, ela me ajuda onde dentro do estudo da probabilidade? Ela me ajuda muitas vezes a encontrar o espaço amostral, principalmente com a utilização, professor, sabe de quê? Com a utilização do princípio fundamental da contagem. Professor, o senhor começou na aula passada a falar um pouquinho de probabilidade condicional e também fez comentários quanto, professor, a minha probabilidade ter o conectivo I, ou seja, a probabilidade de acontecer isso e isso, ou, professor, a probabilidade de acontecer isso ou isso. Obrigado, meu diretor. Cara, como é que eu faço quando eu tenho I na minha probabilidade? Eu multiplico, professor, as probabilidades individuais. E quando eu tenho o ou, eu somo. Professor, mas sempre que tiver o i, sempre que tiver o ou, eu tenho necessariamente que multiplicar e somar as probabilidades? Não, não necessariamente. Eu posso estar encontrando já, professor, o meu evento, fazendo uma análise mais minuciosa dos dados informados na questão. Dá certo, professor? Dá certo, sim. Então, vamos lá iniciar? Meu bom dia para você que já está conectado conosco pelo IPTV. Meu bom dia para você que já se encontra conectado com a gente pelo YouTube. Vamos começar? Vamos nós, professor. Cadê a canetinha? Coloquei aqui no bolso. Professor, está aí na telinha de vocês, conteúdo probabilidade condicional, onde a gente vai exercitar bastante essa probabilidade condicional para verificar que parte do todo está efetivamente sendo analisada. Estou vendo o grande Gabriel, bom dia, querido, seja bem-vindo, professora Juliana. Vamos lá, então? Olha só, professor, estou vendo Eliseu Martins chegando agora. Bom dia, Eliseu Martins. Sejam bem-vindos. Prof, na aula passada, nós vimos a definição da probabilidade, professor. E não foi de qualquer probabilidade, foi da probabilidade condicional, professor. Condicional porque, com certeza, ela está condicionada a alguma coisa, ou seja, a uma parte específica do todo. Quando a gente fala de probabilidade condicional, muitas das vezes o espaço amostral não é aquele todo que é apresentado na questão, e sim uma parte dele, uma parte que o contexto deixa claro, ou seja, eu quero que você analise não todo, mas apenas aquela parte do todo, e dentro daquela parte você vai achar a tua probabilidade. Então, a probabilidade condicional refere-se à probabilidade de um evento ocorrer com base em um evento anterior, ou seja, o evento anterior ao qual ele se refere é um subconjunto, professor, desse espaço amostral, ou seja, ele obrigatoriamente já representa, professor, uma parte do meu espaço amostral anterior. Prof, então, nada melhor do que exercitar para a gente compreender como é que vai se dar essa probabilidade condicional. É só eu entender na minha leitura, na minha interpretação, que quase sempre, eu posso estar fazendo uma pergunta de probabilidade da ocorrência de um determinado evento, onde o espaço amostral nem sempre é o todo que se apresenta. Quer ver? Olha essa questãozinha que eu trouxe para vocês agora, e vocês vão perceber claramente isso.
2 dados usuais e não viciados são lançados. Até aí, se eu perguntasse para você, qual é o espaço amostral? Quantos possíveis resultados nós temos ao lançar 2 dados? Você ia dizer para mim 36, não é, Gabriel? Porque se eu lançar apenas um dado, nós temos 6 possibilidades de resultado. Se nós lançarmos um segundo dado, nós temos também 6 possibilidades de resultado. Professor, então 6 mais 6 dá 12? Não. Quando nós trabalhamos com possibilidades, eu estou trabalhando diretamente com o PFC, com o princípio fundamental da contagem. Então, para nós acharmos todas as possibilidades de ocorrência de um determinado evento, nós temos que multiplicar as possibilidades individuais. Então, se nós lançamos o primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades de resultado. Se nós lançamos um segundo dado, eu também tenho 6 possibilidades. O total de combinações possíveis para os resultados dos 2 dados juntos, professor, seria dado pelo produto 6 do primeiro vezes 6 do segundo. Nós teríamos 36 possibilidades. Agora, deixa eu ver a pergunta aqui. Ele diz para mim o seguinte: sabe-se que os números observados são ímpares. E, professor, então ele especificou, em meio a essas 36 possibilidades, que o meu resultado obrigatoriamente tem que ser ímpar, professor. Cara, e a pergunta, qual é a probabilidade de que a soma deles seja 8? Ou seja, em meio às 36 possibilidades, eu vou analisar apenas aqueles resultados que são ímpares, ou seja, o meu resultado da probabilidade está condicionado à observação de apenas uma parte deste todo. Então, nós não vamos considerar o espaço amostral, professor, como sendo o quê, professor? Os 36 casos possíveis. Mas deixa eu ver, Gabriel, você botou 2,6. 2,6 dá 8, Gabriel. Dá 8. Mas vamos ler direitinho, Gabriel, vamos ler direitinho. Isso, só os ímpares. Então, está condicionado, está certo o que você colocou. Dentro de total, se a gente estivesse analisando, se não tivesse essa parte aqui, Gabriel, se não tivesse essa parte aqui, ó, que a condição imposta para análise é o nosso se, entendeu? Professor, se não tivesse a condição aqui, você ia analisar desse jeitinho mesmo aí, ó. Desse jeitinho mesmo. Vixe, professor, então, peraí. Vamos fazer, para ficar mais interessante, vamos treinar, às vezes se faz necessário, nós encontrarmos todas as possibilidades no lançamento de 2 dados. Vocês ainda lembram como é que eu faço, não é, professor? Os resultados possíveis, vamos achar aqui o espaço amostral. Eu já sei que são 36, o número de elementos do espaço amostral, professor, para o lançamento de 2 dados, professor, dá 36. Só que, prof, aqui eu não vou analisar o espaço amostral todo, professor. Desse espaço amostral, eu vou analisar apenas o que, ó? Sabe-se que os números observados, ou seja, eu só vou olhar para aqueles onde o resultado dos 2 dados são ímpares. Então, nós temos como resultados possíveis no lançamento de 2 dados, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. O que é isso, professor? Professor, é os resultados dos pares dos dados. No caso, do resultado que sai ao lançarmos 2 dados. Pode ser que no primeiro dê 1, no segundo dê 1. Pode ser que no primeiro dado dê 1, no segundo dado dê o 2. Pode ser que no primeiro dado dê 1, no segundo dado dê 3. Ou seja, da mesma forma, 1, 4, 1, 5 ou 6. Ou pode ser diferente, professor. Pode ser que ao lançarmos o primeiro dado, professor, o resultado seja 2 e o segundo dado 1, professor. Pegou a ideia? Ah, professor, entendi. Então, pode dar 2, 1, primeiro e segundo dado, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Antes de você me perguntar, professor, o resultado 1, 2 não é o mesmo do resultado 2, 1, não? Não, gente, porque a ordem em que os resultados eles aparecem, ela importa para mim, professor.
A ordem importa. Então, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Beleza, professor. Tem mais possibilidades? São 36, né, professor? O número de elementos do meu espaço amostral, professor, é 36. Então, ainda tem 3, 1, 3, 2, 3, 3. Professor, eu vou precisar fazer todo esse espaço amostral em todas as questões? Não. Se você conseguir raciocinar de cabeça quais são os possíveis resultados ímpares nas duas faces, professor, desses dois dados, você não vai precisar. Eu prefiro fazer, não vou mentir para você, não. Vai que eu esqueço. Se eu esquecer uma possibilidade, eu tenho grande probabilidade de não chegar no resultado correto. Então, vai ter o 3, 4, 3, 5, 3, 6. E, professor, tem muitas, né? Tem muitas possibilidades. Eu vou ter o 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Está acabando. Pode ser que o resultado dê 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 e 5, 6. Está acabando. O último. Pode ser que o primeiro resultado do primeiro dado seja 6, o do segundo dado seja 1, professor. Então, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. Opa, só ajeitar esse 5, ficou feio. 6, 5 e 6, 6. Opa, agora sim, professor. Tá aqui. Nós temos as 36 possibilidades. Só deu esses dois aí, Gabriel? Vamos ver aqui, professor. Vamos analisar. Agora, quem que é o meu espaço amostral? São as 36 possibilidades? Não, professor. Então, resultados observados que são ímpares. Eu tenho esse aqui, professor. Eu tenho esse aqui, ó, 1 e 3. Só pode dar ímpar. Professor, ali aquele 1 e 2. 1 é ímpar, mas tudo tem que ser ímpar. Professor, é 1 e 5. Professor, diga uma coisa. Eu posso dizer que vai dar 18 possibilidades? Será? Ah, professor, então aqui. Vamos ver mais. Ímpar, professor. Tem esse aqui. Professor, tem esse aqui. Professor, pode não, professor. Não é igual a uma sequência par de números, onde metade obrigatoriamente é par, a outra metade obrigatoriamente é ímpar. Você está vendo que essa probabilidade que eu estou observando aqui, ela é condicional, porque o que eu irei observar para o cálculo dessa probabilidade não é todo o meu espaço amostral, mas sim, professor, aqueles onde os resultados... Opa, marquei o 2 e 5, tá vendo? Atenção redobrada, professor, 2 é par. Então, eu teria 2, 1 não, 2, 2, 2, 3 também não, professor. Porque o 2 é par. Cara, 2, 6... Ih, professor, esse aqui não dá, professor. Está na casa do 2. O 2 vai aparecer sempre o 2. Aqui na casa do 3 é possível, professor. Olhei rapidamente, você viu aí? Professor, 3, 1 está certo. 3, 3. 3, 5, professor. Ímpar, ímpar, professor. Na casa do 4 não, professor, porque na casa do 4 ali vai ter sempre o 4 que é par. Vamos para a casa do 5, professor. Ímpar, né? Vai ter o 5, 1, vai ter o 5, 3, vai ter o 5, 5, professor. Me corrija aí. Me corrija aí se eu tiver me equivocado aí. Professor, na casa do 6 nem preciso se olhar. Não precisa, porque se já começa com 6, 6 é par, professor. Então, vamos lá. Quem que vem a ser o meu espaço amostral que nós vamos analisar? Professor, o meu espaço amostral... Para essa questão, professor, representa 36, no caso, desculpa, 36 não, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, o número de elementos, professor, do meu espaço amostral dá exatamente 9, professor. O número de elementos do meu espaço amostral é 9. E o número de elementos do meu evento, professor? O número de elementos do meu evento, prof, tipo assim,
Aqui nós vamos analisar, professor, dentre todos esses resultados, apenas aqueles onde a soma dá 8, professor. Apenas aqueles onde a soma dá 8. Deixa eu ver, professor. A soma deles dá 8, professor? A soma dá 8 aqui. A soma dá 8 aqui, professor. Então, o número de elementos do meu evento, professor, é 2. Eu tenho duas possibilidades em meio a essas 9 do resultado ser 8, da soma dos resultados ser 8. O que é probabilidade? Essa aqui é um tipo de probabilidade condicional. Por quê, professor? Porque ela não analisou o espaço amostral inteiro. Ela analisou especificamente uma parte desse espaço amostral, ou seja, um evento que já teria acontecido anteriormente, ou seja, eu estou analisando dentro de todo o espaço amostral apenas aqueles resultados que as faces dos dois dados são ímpares. Prof, então nós aprendemos que a probabilidade da ocorrência de um determinado evento é o número de elementos do meu evento sobre o número de elementos do meu espaço amostral. Logo, a probabilidade da ocorrência desse evento específico vão ser 2 chances em meio a 9. Dá para simplificar? Não, professor. Está aqui a probabilidade da ocorrência deste evento. A alternativa correta, letra C, de Canal Educação. Você pegou a ideia, Gabriel? Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, chegou agora, se conectou agora? Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, seja bem-vindo. Vocês entenderam este detalhe? Certeza? Perguntem, o chat está aí à disposição de vocês. Estou acompanhando tanto a galerinha pelo YouTube quanto pelo IPTV. Deu certo? Tem que ter cuidado com a leitura. Às vezes, eu poderia até fazer, professor, resultado 8, eu ia botar um número sobre 36, mas ele deixa claro na questão essa especificidade. Ele queria apenas que nós olhássemos para o número ímpar, professor. Então, foi primeira atividade realizada. Olha mais questão, professor. Olha mais questões aqui, ó. Uma companhia de seguros analisou a frequência com que 2.000 segurados, 1.000 homens e 1.000 mulheres, usaram o hospital. Os resultados foram apresentados na tabela. Estou vendo ali, professor. A tabela tem a quantidade de homens, tem a quantidade de mulheres, separada pelo quê, professor? Pelos que usam e os que não usam o hospital. Então, ali na tabela, eu observo que ele informa para mim que 100 homens e 150 mulheres usam o hospital, E 900 homens e 850 mulheres não usam o hospital. Foram duas as perguntas. Opa, Jasmin, chegando mais gente pelo YouTube. Jasmin Guimarães, bom dia, querida, seja bem-vinda. Chat está ao vivo para a gente estar conversando aqui, tá bom? Qualquer pergunta, você vai lá e digita para a gente, tá bom? Prof, letra A, qual a probabilidade de uma pessoa segurada, olha que aqui, professor, novamente, eu vou ter, professor, uma condição. Professor, só que essa condição aqui, nesse caso específico, para a primeira pergunta, ela vai representar, sim, o meu espaço amostral. Prof, qual a probabilidade de uma, deixa eu trocar a sua corzinha da caneta, já está vermelho, uma pessoa segurada? Vamos analisar. Quantas pessoas estão seguradas, professor? 2.000. Ele perguntou em cima das pessoas seguradas. Então, eu já sei que 2.000 representa o meu espaço amostral. Agora, a pergunta, o meu evento, pessoa segurada, ele não especificou o sexo, não é verdade? Então, pessoa segurada pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Quantas pessoas usam o hospital? Quantas pessoas usam o hospital? Prof, vamos pensar aqui. Na nossa situação, qual a probabilidade de que uma pessoa segurada? Professor, o meu espaço amostral o número de elementos do meu espaço amostral, professor, dá exatamente 2.000, professor.
Ele falou pessoa segurada. Na questão, li direitinho, a questão disse para mim, professor, que nós temos 2.000 pessoas seguradas. Então, isso é todas as minhas possibilidades. Agora, quem é o evento? O evento, professor, é aquele que vai ocorrer, no caso, a pergunta propriamente dita. A pergunta é, em meio aos segurados, ele quer saber, professor, qual é a probabilidade em meio aos segurados de usar o hospital. Professor, usar o hospital, está aqui, professor. Quantas pessoas usam o hospital? 100 pessoas. 100 pessoas não, 100 homens e 150 mulheres. Então, professor, quantas usam o hospital? Professor, exatamente 250 pessoas usam o hospital, professor. 100. Isso, Gabriel. Essa aqui foi tranquila. Então, professor, o meu evento, né, professor? O número de elementos do meu evento, professor, vai dar exatamente 250, professor, pessoas, 100 do sexo masculino, 150 do sexo feminino. Professor, então ficou fácil essa letra A, porque nós aprendemos que a probabilidade da ocorrência de qualquer evento é o número de elementos do teu evento, possibilidades da ocorrência, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Ou seja, a probabilidade da ocorrência do evento, professor, vai ser 250 dividido por 2.000. E, professor, agora conta, né? Prof, 250 por 2.000, eu posso simplificar esse zero com esse zero. Vai ficar 25 sobre 200, né? Dá para simplificar o 25 e o 200. Ambos são divisíveis por 25. Professor, eu sou obrigado a simplificar? É, sim, senhor. Se não estiver entendendo, vocês que estão chegando agora, vocês que estão conectados, se você não entendeu o porquê do 2.000, o porquê do 250, vai perguntando para a gente no chat. Tanto no chat do YouTube, quanto no chat do IPTV. Bacana? Mas, relembrar vocês que essa aula de probabilidade, ela não se iniciou hoje, tá bom? Então, você também tem que verificar se você não perdeu as aulas anteriores, que ela vem numa sequência gradativa de conhecimento. Ou seja, cada uma das aulas anteriores me ajuda a entender, professor, a aula presente. Então, tudo que nós falamos em aulas anteriores serve como base para análise e interpretação e, principalmente, o desenvolvimento de cada uma dessas questões. Prof, o 25 e o 200 dá para dividir por 25. 25 dividido por 25 dá 1. 200 por 25 sobra 8. Então, a probabilidade da ocorrência desse evento, professor, é 1/8, professor. O que é que passa de informação para mim, professor, esta fração que eu acabei de encontrar? Ele está dizendo para mim que para cada 8 pessoas, ou seja, se eu tiver um grupo de 8 pessoas, uma delas vai para o hospital. Para cá, se eu pegar 8 pessoas ali, ó, estou vendo aqui 8 pessoas, daquelas 2.000, né? Para esse grupo de 8 pessoas, eu tenho certeza que uma delas vai para o hospital. Eu também poderia perguntar para vocês, não só a probabilidade na forma fracionária, mas a probabilidade percentual. Eu poderia perguntar assim para vocês. Quantos por cento de chance eu tenho, professor, de uma pessoa ir para o hospital? Prof, como é que eu faço uma fração virar porcentagem? Eu posso até dividir, professor, porque às vezes também as alternativas lá no Enem quer que você dê essa resposta na forma decimal, professor. Ou 1 dividido por 8 vai dar exatamente quanto? Professor, 1 dividido por 8 vai dar exatamente 0,5, 0,25, professor, 0,125. Professor, também seria uma forma de eu apresentar a resposta? Também. E, professor, então quer dizer que quando eu trabalhar com probabilidade, pode ser que a questão queira que eu deixe a resposta na forma de fração, pode ser que a questão queira que eu deixe a resposta na forma decimal, ou
pode ser que ele queira que eu deixe na forma percentual. Para chegar na forma percentual, professor, é simples. Você pega a tua fração e multiplica por 100. Professor, 1/8 vezes 100 é a mesma coisa que 100 dividido por 8. E quanto que dá 100 dividido por 8, professor? 100 dividido por 8 é a mesma coisa que 12,5%. Ou seja, se a pergunta fosse quantos por cento de chance nós temos de uma pessoa ir para o hospital, nós temos 12,5% de chance de um dos segurados usarem o hospital. Deu certo? Só andar com a vírgula. É verdade, Gabriel. Se a gente já tinha chegado ali na representação decimal, professor, basicamente deslocar a vírgula, né? 2 casas para a direita, professor. Falta a letra B. Professor, letra B. Vamos nós. E aqui, professor? Vamos participar, gente. Vamos lá. Vocês que estão aí conectados com a gente, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, vamos ver aqui. O que é o meu cuidado? Verificar se a situação problema de probabilidade é apenas uma probabilidade tradicional, que é aquela que considera o evento e todo o espaço amostral, ou, professor, se existe o se, professor, se nós não iremos considerar todo o espaço amostral e sim apenas uma parte dele, ou seja, o cálculo dessa probabilidade está condicionada a um evento que já aconteceu, ou seja, a algo que já foi observado dentro deste primeiro espaço amostral. Então, vamos ver pela pergunta aqui. Qual a probabilidade de que uma pessoa segurada use o hospital, ser do sexo feminino? Professor, pessoas que usam o hospital. Uma pessoa segurada, ok? Qual a probabilidade de uma pessoa segurada usar o hospital, ser do sexo feminino? Professor, uma pessoa segurada, 2.000 pessoas são seguradas. Continua sendo 2.000 pessoas seguradas. Mas ser mulher e usar o hospital, professor, usar o hospital e ser do sexo feminino, nós só temos 150. Então, a minha probabilidade, professor, vai ser de quanto, professor? Uma pessoa segurada representa quantas? Quantas seguradas eu tenho? Professor, o senhor tem 2.000 pessoas seguradas. Dessas 2.000 pessoas seguradas, quantas são mulheres e usam o hospital? A condição é, tem que ser mulher e usar o hospital. Professor, então aqui, na minha situação, o número de elementos do meu espaço amostral continua sendo 2.000. O número de elementos da ocorrência do meu evento, nesse caso, passa a ser 150, professor. E isso, Gabriel. Então, aqui nós vamos ter que a probabilidade da ocorrência deste evento específico vai ser de 150 sobre 2.000, professor. Posso fazer o cancelamento dos zeros? Professor, de boa. Deu exatamente 15 sobre 200, professor. Dá para simplificar um pouquinho mais? Dá, professor. Por 5, né? 15 por 5 dá 3. 200 por 5, professor, dá exatamente 40, professor. Então, a probabilidade da ocorrência, professor, deste evento é de 3/40 avos. É de 3/40 avos. Professor, e na forma decimal? Você tinha que dividir. Quanto é que daria 3/40 avos? E, professor, dá um númerozinho bem decimal aí, ó, pequenininho. E a porcentagem, professor? Tem que dar exata, bonitinha? Não, gente. Pode dar porcentagem com vírgula. O que eu estou tentando colocar para você é, tenha cuidado em verificar quem é o teu espaço amostral, tenha cuidado em verificar o teu evento. Colocou o evento em cima, colocou o espaço amostral embaixo, é só simplificar a fração que você encontrar. Está aqui, professor. Essa aqui já é a resposta
da minha questão. Professor, estou em uma questão subjetiva, ou melhor, em uma questão objetiva, que tem as alternativas. Lá não tem 3,40. Então, professor, você vai dividir. Está na forma decimal. 3 dividido por 40 vai dar 0, ainda não dá, professor. Coloca outro 0, professor. Só de aumentar aqui um pouquinho. Professor, 3 por 40 vai ficar 0, coloquei o primeiro 0. Ainda não dá, professor. Coloca outro 0, outro 0. Professor, vai dar quanto aqui? Chegou a fazer, Gabriel? Vai dar, professor, vai dar bem pequenininho. Opa, já estou vendo mais gente chegando pelo YouTube. Bom dia, Adriana Souza. Bom dia, minha querida. Um abração, pessoal, da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Um abração. O meu bom dia para o pessoal de Isaías Coelho, Piauí. Sejam bem-vindos, tá bom? O chat está aí ao vivo para vocês. Mais gente participando. Era isso que eu estava querendo, que o pessoal fosse no chat, digitasse para a gente. Professor, vai dar 0,0 se você for dividir 7,5, professor. Aqui ia dar 0, professor. Prof, então ia ser 3/40 ou 0,075, professor. Podia ser que nas alternativas tivesse na forma decimal. Ou, professor, podia ser que ele também quisesse na forma percentual, professor. Se ele pedisse na forma percentual, era só pegar aquela fração lá, 3/40, e multiplicar por 100. Era o mais rápido. Não precisaria você ir para a forma decimal para depois você ir para a percentual. Pegava 3 vezes 100, 300. 300 dividido por 40 ia dar 7,5%. Tá, professor? Mas ele não me especificou, então é só o 3/40 lá como resposta da minha questão. Obrigado, Tainá, pela participação. Professor, diga uma coisa. Eu lembro que existem algumas questões, professor, onde nós nos utilizamos, por incrível que pareça, de um conteúdo apresentado para alguns no 6º ano do ensino fundamental, o que vem apresentando-se, professor, em outras séries. Vocês lembram do conjunto, do assunto, já deu spoiler aqui, o pessoal acho que até escutou. Vocês lembram do assunto conjuntos numéricos? Principalmente operações com conjuntos. Lembra lá? União, intersecção entre conjuntos, diagrama de Venn, vocês lembram? Pronto, professor. Esse assunto, ele me ajuda a encontrar evento e espaço amostral em algumas situações. Óbvio que não é obrigado você estar utilizando os conjuntos numéricos. Você pode tentar fazer o cálculo dessa probabilidade se utilizando de algumas propriedades já definidas. Eu acho mais fácil você fazer o diagrama. Eu, particularmente, não sei vocês. Tem aluno que já disse para mim, professor, eu jogo logo na probabilidade da união, eu jogo lá na probabilidade da intersecção. Mas muitos já disseram para mim que não recordam dessas probabilidades, mas sabem fazer o desenhozinho dos diagramas. Então, em que questão eu vou pensar dessa forma? Cara, é nesse tipo de questão aqui, ó. Quando ele diz que tu tem uma pesquisa, professor, que tantas pessoas disseram que votam no candidato A, tantas pessoas votam no candidato B, e tem pessoas que acham que vai votar nos dois, só não pode é votar nos dois, porque o voto é só para um, não é? Mas tipo assim, de preferência, professor, preferência sobre o tipo de filme, professor. Uns dizem que gostam de comédia, outros aventura, outros filmes de terror, e tem gente que diz que gosta de tudo, professor, é bem eclético. Professor, ele quer saber qual é a probabilidade de uma pesquisa feita com esse total de pessoas, ele achar uma que goste só de terror, ou ele achar uma que goste de terror e comédia. E, professor, diferente. É bem diferente aí a situação. Então, eu posso estar me utilizando, professor, do conjunto para estar me ajudando a resolver questões de probabilidade. Vamos tentar fazer com um pouquinho desse conjunto? Você vai ver que vai ajudar. E você, na hora que você chegar numa questão que tem uma característica parecida, você vai dizer, professor, isso aí é aquela que eu vou primeiro desenhar ali os meus conjuntos, para me conseguir entender quem é meu espaço amostral, quem é o meu evento específico. Vamos tentar aqui, vamos ler a questão. Ele diz para mim que em um grupo de 80
80 pessoas, total de pessoas que está sendo analisada, todas de Minas Gerais. Ele disse que dessas 80 pessoas, 53 delas conhecem o Rio de Janeiro, 38 conhecem São Paulo e 21 delas já estiveram nas duas cidades ao mesmo tempo. Uma pessoa do grupo, uma pessoa do grupo, então eu já sei que o meu espaço amostral, professor, é esse 80. Eu vou perguntar do 80. Uma pessoa do grupo é escolhida ao acaso, uma pessoa no meio dessas 80, tá bom? A pergunta agora que é o meu evento. Toda vez que ele for fazer a pergunta é o teu evento. Qual é a probabilidade de que ela tenha visitado apenas essa palavrinha aqui, professor? É o meu condicional. Apenas uma dessas cidades. E, professor, apenas uma? Cara, é aquelas 21, não, as 21 ali já estiveram nas duas. Então, como é que a gente vai fazer aqui, professor? Começa... Isso, Gabriel. Cara, eu vou fazer o seguinte. A questão está falando de pessoas que foram ao Rio, de pessoas que foram a São Paulo. Então, eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou fazer aqui um diagrama, professor, para representar as pessoas que já estiveram no Rio, professor. Se eu perguntasse quantas pessoas estariam dentro desse diagrama aí, professor, dentro desse diagrama onde eu desenhei o Rio. Deixa eu fazer um pouquinho maior para facilitar para quem está acompanhando pelo smartphone. Eita, professor, ficou um ovo. Eu gosto de fazer mais redondinho. Pronto, professor, ficou bacana agora. Aqui representa todas as pessoas que já estiveram no Rio, professor. Quantas pessoas estão aí dentro? Professor, no Rio, está aqui, professor, ó. 53 pessoas conhecem o Rio, ou seja, aí dentro tem 53 pessoas. Professor, ele disse que São Paulo, professor, são 38 pessoas. Só que eu lembro que quando foi apresentado este assunto pela primeira vez, o cara disse que a gente deve observar se há intersecção. Ou seja, se existe uma determinada quantidade de elementos que pertence ao conjunto Rio e pertence ao conjunto, professor, São Paulo, professor. Eu sei que dentro de todo este conjunto, professor, eu sei que dentro disso aqui tudo totaliza, professor, exatamente as nossas 80 pessoas, professor. Aí dentro tem que dar 80 pessoas. Por onde é que a gente começa a análise desse tipo de questão? Professor, sempre por essa região. Qualquer questão que gere ou seja especificamente uma questão de conjuntos, a gente começa sempre analisando quem fica dentro da intersecção. O que é intersecção mesmo? Aí, no caso, a gente tem que buscar os nossos conhecimentos de conjuntos, conhecimentos estes que deveriam ser adquiridos em séries anteriores. Ah, professor, eu não lembro. Então, vai perguntando aí se você não foi entendendo. Pelo diagrama, professor, eu posso dizer que 21 pessoas estiveram nas duas cidades. Eu vou colocar aqui, ó. 21 pessoas, professor, estiveram nas duas cidades. Começa pela intersecção. Agora, volta para as primeiras informações. Quantas pessoas estiveram no Rio? Professor, 53. 53 pessoas estiveram no Rio. Se você observar o diagrama que nós temos ali, professor, você vai observar, professor, que dessas que estiveram no Rio, professor, 21 delas, professor, já está ali dentro do conjunto. Ó, professor, das 53, já tem 21 ali dentro, professor. Eu acho que o diagrama já estava até feito. Estava aqui, professor, ó. Deixa eu apagar então, professor. Tinha até esquecido que já estava o diagrama feito. Então, você tem 53 pessoas no Rio, não é isso? João Gabriel, opa, querido, seja bem-vindo. Eu tenho 53 no Rio, tenho 38 em São Paulo, e ali dentro, ó, professor, que está com destaquezinho em verde, que é a intersecção, tem 21. Então, professor, como é que eu faço para achar as pessoas que estiveram só no Rio de Janeiro? Como é que eu faço para achar as pessoas que estiveram somente em São Paulo? Porque eu sei que 21 estiveram em ambas.
Prof, para você achar aquelas duas interrogações ali, professor, o senhor vai subtrair o 53 de quem já está dentro do conjunto. Professor, quanto que dá 53 menos 21, professor? Esse aqui, professor. Como é que eu vou fazer? Eu tenho um total de 53 e dentro já tem 21. 53 menos 21, João Gabriel colocou para a gente, Gabriel também já colocou, dá 42 pessoas somente no Rio. 42 pessoas conhecem apenas o Rio, não é isso? E como é que nós fazemos para achar a quantidade de pessoas que conhecem apenas São Paulo? Professor, 38 tirando o 21. Não é assim que nós aprendemos na intersecção? Prof, então vai chegar nessa situação. Vai chegar nessa situação. Professor, só a subtração, Gabriel, 53 menos 21 vai dar 32. Só corrige aí rapidinho. 32, Gabriel. Entendeu? 32. Prof, 42 com 21 com 17 dá 80? 40, 50, 63, dá 80 certinho, professor. Daria 80 se, olha só, Gabriel, só que não é 42, é 32. 32 com 21 com 17 dá exatamente 70. 70. Então, daquele grupo de 80 pessoas, a gente vai levar em consideração que 10 pessoas não conhecem nem o Rio, nem muito menos São Paulo. Entendeu? Não conhecem nem o Rio, nem muito menos São Paulo. Porque eu poderia muito bem perguntar para você, isso, resta 10. Esse 10 não vai entrar nem no conjunto que representa o Rio, nem no conjunto que representa São Paulo, professor. Qual era a pergunta? Volta lá, professor. A pergunta é essa aqui, ó. Qual é a probabilidade de que ela tenha visitado apenas uma dessas cidades? Professor, quem visitou apenas uma cidade, professor, é o 32. O 32, 32 pessoas visitaram só o Rio. 17 pessoas visitaram somente São Paulo, não é isso? Professor, e aquele 21? Aquele 21 visitou as duas cidades. Aquele 10 não visitou nenhuma das cidades. Então, a probabilidade da ocorrência do meu evento aqui, professor, o meu espaço amostral, ele perguntou em cima do grupo todo, não é, professor? Então, analisando essa questão, eu sei que isso aqui tudo, professor, tem que totalizar 80. Então, professor, o meu espaço, o número de elementos do meu espaço amostral é 80, professor. A pergunta que ele fez foi, qual é a probabilidade do grupo, dentro do grupo, não é isso? Da probabilidade. No caso, quando o cara coloca para mim apenas lá, no caso, ele está falando ou é Rio ou é São Paulo. Então, eu calcularia a probabilidade, professor, da ocorrência de pessoas só no Rio, só em São Paulo. Só que, professor, eu já posso, quando eu me utilizo, isso aí, Gabriel, que seria do ou, seria quando nós fôssemos utilizar a propriedade. Como eu desenhei o diagrama, eu não vou me preocupar com a propriedade. Ou ela visitou o Rio, ou ela visitou São Paulo, que seria com a probabilidade da união. Como é que funciona isso, professor? A propriedade. A probabilidade da união, professor, que é o ou que vocês perceberam, seria a probabilidade da ocorrência do A, no caso do Rio de Janeiro, somado com a probabilidade da ocorrência de São Paulo, menos a probabilidade da intersecção. Mas aqui eu prefiro porque eu não me prendo à propriedade. Ou seja, a propriedade é como se fosse uma fórmula. Professor, o nosso evento... Aqui, professor, o número de elementos do nosso evento corresponde ao 32 mais o 17, professor. Por quê, professor? Ele queria que a gente visualizasse aqueles que visitaram apenas uma cidade. Professor, 32 com esse 17, professor, vai dar exatamente quanto, prof? 32 com 7, 39, professor, vai dar exatamente 49, não é isso?
nós temos que 49 pessoas conhecem apenas uma cidade. Ou conhecem só o Rio, ou conhecem só São Paulo. Agora, a pergunta, professor, ele queria a probabilidade de, em meio a este grupo, eu encontrar pessoas que conhecem apenas uma cidade. A probabilidade da ocorrência deste evento é o número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, a probabilidade da ocorrência vai ser 49 sobre 80. Acabou, professor? Acabou. Ou eu poderia ter feito. Qual é a probabilidade, professor, da ocorrência? Se eu quisesse fazer, lógico, pela propriedade. Deixa eu ver aqui. Aqui já seria outra. Deixa eu ver se tem um espaçozinho. Aqui, como vocês perceberam, Gabriel, João Gabriel, vocês verificaram que aqui nós temos, professor, o ou, não é, professor? Ou está no Rio, ou está em São Paulo. Conhecer, na realidade. Então, a probabilidade da união de dois eventos, professor, seria a probabilidade da ocorrência do evento A, mais a probabilidade. Eu vou até mudar aqui as letrinhas para facilitar a sua compreensão. A probabilidade, vou botar aqui, Rio de Janeiro, união, professor, São Paulo, SP, professor, ia ser a probabilidade do Rio, mais a probabilidade de São Paulo, menos a probabilidade, professor, da intersecção Rio, intersecção. Essa aqui seria a probabilidade da união, professor. Considerando Rio, R, São Paulo, SP. Professor, quanto é que seria a minha probabilidade aí, professor? O que é que ele estaria querendo? Cara, a probabilidade que ele quer aqui, R, intersecção, perdão, união. São Paulo, professor, seria a probabilidade de acontecer Rio, professor. Rio, se eu tenho exatamente 53 pessoas no meio de 80. Professor, somados, professor, com a probabilidade de São Paulo. São Paulo, professor, são 38. 38 no meio de 80, menos a probabilidade da intersecção, professor, que seria o que está nos dois. Professor, a probabilidade de estar nas duas cidades é 21 em 80. Então, você vai fazer 53 mais 38 menos 21, 80, professor. Quanto é que vai dar aí, professor? 53 mais 38 menos 21 dá exatamente quanto? Prof, 53, só se eu fizer a continha aqui, deixa eu ver aqui, 53 mais 30, já está com o denominador 80, né, professor? 53 mais 38 menos 21. Professor, 53 mais 38 deu 70 oitentavos, professor. E lá deu quanto, professor, que nós encontramos? 49,80. Então, deixa eu ver aqui. Pela situação, era a probabilidade lá da ocorrência do Rio ou... Ah, entendi, professor. Entendi. Nesse caso, 32, a gente não vai considerar o 53, professor, porque tem que tirar aquele 21 lá. Eu prefiro, como eu falei para vocês, ó. Como eu falei anteriormente, eu prefiro, professor, sempre estar me utilizando do diagrama, porque às vezes tem que se levar em consideração também, professor, se existem pessoas que não estão dentro de nenhuma cidade. Então, nesse caso aí, 91, 80, ia dar 70, 80. Professor, deu diferente? Deu diferente. Decorar a fórmula não é legal. Você viu que deu aí, ó, ia dar errado? Ia dar errado, professor, porque a gente tinha que tirar quem lá na nossa situação? Daquelas 80 pessoas, professor, ele disse que 53 conhecem o Rio. Então, se eu perguntasse qual é a probabilidade das pessoas conhecer o Rio, professor, seria... Agora, a união não. No caso lá, professor, teria que ser... O I é união, o ou seria intersecção. Eu acho que teria que ser da intersecção. Teria que ser da intersecção. Seria a soma menos a intersecção. Aqui não seria a probabilidade da união. Seria a probabilidade do Rio
mais a probabilidade de São Paulo, menos a probabilidade da União, porque nesse caso você quer só Rio e São Paulo. Eu prefiro intersecção. Você viu que não saiu bacana aí. Vou fazer outras com conjunto e eu espero que vocês façam pelo conjunto. Sobrar tempo eu volto aqui para a gente tentar verificar por que não saiu. Bacana? Vamos lá, professor. Mas tem duas propriedades. Uma delas é essa daqui. A probabilidade da união de dois eventos vai ser a probabilidade da ocorrência do evento A mais a probabilidade da ocorrência do evento B menos, professor, a intersecção entre eles, que seria a probabilidade de A intersecção B. Agora, era para ter dado certinho. Probabilidade da união, professor, probabilidade do A, probabilidade do B. Prof, vou já refazer novamente isso aqui. Na hora que a gente terminar aqui o material, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer rapidinho. Pessoas que conhecem o Rio, 53. Então, a probabilidade das pessoas seria 53,80. Tudo bem. Probabilidade das que conhecem São Paulo seria 38,80. Prof, na nossa situação, probabilidade que conhece os dois seria 21. Ah, professor, é porque dos 80 lá, nós tínhamos que tirar, professor, aqueles 10. Era do 90. Teria que ser no caso de 70. É isso mesmo. Porque dentro daqueles 80, nós teríamos que levar em consideração, professor, que existia esse cara aqui, ó. O problema é aqui. Por isso que o diagrama, ele deixa mais sucinto você pegar os valores. Então, apenas, e ele queria só apenas Rio, apenas São Paulo. Mas eu volto já já. Olha a outra aqui, professor. Vamos ver mais um exemplo aqui. Já já a gente vai para as atividades. Ele coloca para mim, professor, uma tabela aqui, que informa, eu acho que uma pesquisa, professor, das pessoas que são carnívoras ao extremo. Carnívoros ao extremo. Ele coloca lá para mim que a pesquisa entre homens e mulheres dá para mim, professor, resultados sobre a quantidade de homens e mulheres que não comem carne, que comem às vezes ou que frequentemente comem carne, professor. Eu acho que eu estou naquele frequentemente. Eu sei que faz um mal danado comer carne em excesso, mas com certeza eu vou estar ali naquele meio. Então, homens, professor, ele diz que 17 homens nunca comem carne. Aí tem aquele azinho ali, professor, ele não me disse quantas pessoas comem carne às vezes, no caso, quantos homens comem carne às vezes. Frequentemente, 55, não disse? Sempre é mais. Sempre é mais. Professor, dá um total de 94, professor. Então, eu acho que já dá de nós encontrarmos o valor daquele A. A mesma coisa, professor, para encontrar aquele B, aquele C, aquele D, aquele E. Eu acho que ele vai justamente perguntar isso para a gente. Quer ver? Vamos ver aqui, professor. Olha as perguntas. Letra A. Determine, professor, o valor de A, B, C e D. Professor, vamos lá. Dá para começar encontrando este A aqui, professor. Eu acredito que já já ele vai fazer algumas perguntas para a gente. Professor, 17 mais A mais 55 tem que dar aquele 94 lá, ó. 17 mais A mais 55 tem que dar aquele 94. Quanto que vai dar aí, professor? Vamos fazer a conta. O meu A, ele vai ser 94, tirando 17, tirando 55. Menos 17, menos 55. Professor, o A aqui, ele vai valer 22, professor. O A, ele vai valer 22. Professor, como é que eu faço para achar o B? Porque lá na tabela, professor, tem B49 e, professor, não sei, ó. Como é que eu faço? Vão pensando aí. Vão pensando. Professor, eu já sei como é que eu acho o A. O A dá 22. O A dá 22, professor, porque a gente ia fazer 17 mais A mais 55 tem que totalizar o 94. Professor, quanto é que vai dar aqui, professor? Vai ficar 17 mais 55, uma pequena equação do segundo grau, professor. 17 mais 55 dá 72. Então, vai ficar A mais 72 é igual a 94. A é igual a 94 menos 72.
A é igual a 22, professor. Encontrei o A. E o B, gente? E o B? E o C? E o D e o E? Professor, que ele quer que você encontre cada um desses valores aí. Professor, olha só. O valor do B não dá de eu encontrar agora, não. Dá de eu encontrar agora, sabe quem? O valor do C, professor. Analisando na vertical. Como assim, professor? Cara, a última coluna, professor, é a coluna que representa o total de homens, o total de mulheres, e embaixo, logo em seguida, o total de pessoas, homens e mulheres. Então, aquele 94 mais o C tem que totalizar, professor, 200. O 94 mais o C, se você não entender, fala aí para mim, mais o C, tem que totalizar 200. Ou seja, o meu C, professor, é 200 menos 94. Professor, o valor do C, professor, vai dar quanto? Vou botar só um pouquinho mais para o lado aqui, para não atrapalhar as outras anotações. Pegou a ideia? 94 mais C é igual a 200. C é igual a 200 menos 94. C, professor, vai ser igual a 106 pessoas, professor. Pessoas. Dá um total de 106 pessoas. Na realidade, 106 pessoas não, 106 mulheres. 106 mulheres, ou seja, basicamente o que está sendo analisado é uma pesquisa com um total de 94 homens e 106 mulheres, que totaliza 200 pessoas. Está faltando ainda achar o B, o D e o E. Vai pensando aí, a gente vai dar aquela pausazinha rápida, não vai embora, não é intervalo, só uma pausazinha rápida para a gente tomar aquela água, a gente volta já já. Até daqui a pouquinho.